Convidar agora só para uma pequena troca de ideias sobre o tema que acabámos de discutir, de aprender, com o senhor Cônsul-Geral, por favor. Só uns 10 minutinhos antes da gente cortar para o almoço, que eu acho que os nossos estômagos estão a dar horas. Ivandro, importa-se? Por favor, muito obrigada. Tenho este aqui. Instalar. Temos aí o microfone. É que tem aí no meio também. Ótimo. Obrigada. Ora bem, eu acho que estamos todos a ficar com apetite e, portanto, eu vou tentar ser bastante breve. Já me estou a sentir muito melhor depois desta apresentação. Já me sinto muito mais resiliente e muito mais capaz de enfrentar as dificuldades que a vida traz. É engraçado, eu não tinha preparado propriamente, enfim, achei que a conversa iria surgir e curiosamente, tenho aqui uma nota para dar que se prende muito com o que acabou de referir no aspecto do funcionamento das empresas. Curiosamente, um dos desafios maiores que se me colocou enquanto cônsul aqui, tendo uma equipe de 50 pessoas, muitas delas já com idade relativamente avançada, os funcionários consulares, como sabem, estão muitos deles a caminho da reforma. E uma das coisas que, de facto, me interessou bastante foi perceber como motivar essas pessoas, como manter essas pessoas a trabalhar. Porque, enfim, todo este problema de que falávamos e as consequências que o doutor muito bem explicou, fizeram-se também sentir, e faziam-se naturalmente também sentir, nos funcionários consulares, em todos eles, e a mim mesmo. E, portanto, era preciso ver como é que essas pessoas que recebiam ali 500, 600 utentes por dia, potencialmente com Covid, potencialmente oferecendo, por conseguinte, riscos muito elevados, como é que elas lidavam com essa situação. E a sua abordagem, há momentos, fez-me pensar nisso. De facto, esse foi um dos desafios, por exemplo, que nós tivemos. E acho que é interessante falar nele aqui, porque realmente todas essas pessoas participavam da mesma angústia, da mesma ansiedade, da mesma dificuldade de saber se valia a pena ir trabalhar, dado o risco, por exemplo, a que estavam sujeitas. E, portanto, é interessante ver como nas organizações, sendo uma organização relativamente pequena, mas de toda maneira temos 50 pessoas ali a trabalhar, como é que isso era um elemento importante, e foi um elemento importante, e inclusive numa fase inicial de imensa interrogação, porque todo o processo é um processo completamente desconhecido, completamente novo. E, portanto, é muito curioso, porque conhece várias fases, aliás, refere o cansaço. E o que se assiste hoje é que é muito diferente. Se, por um lado, há uma capacidade de perceber o que nos cerca, que não existia há um ano atrás, porque, obviamente, há um ano atrás constituía uma absoluta novidade, mas, por outro lado, o cansaço é muito mais evidente, porque as pessoas já estão saturadas de tomar precauções para o Covid, já estão saturadas de ter sempre os mesmos utentes. Enfim, isto era um exemplo que me pareceu interessante falar aqui, num plano quase muito diferente do que eu, eventualmente, pretenderia referir. E um outro aspecto que também gostaria de mencionar, e que acho que se prende um bocadinho com algumas das observações que fez, tem que ver, por exemplo, com aquilo que nós escutamos ou lemos nos e-mails e nos telefonemas que nos são feitos, e que são, muitas das vezes, manifestações absolutas da tal ansiedade. Porque os e-mails que saem às 9 da manhã do indivíduo X e saem novamente às 9h05, e outra vez às 9h10, e às 9h15 ainda não nos responderam, já mandei 5 e-mails, ainda ninguém me respondeu, já são 9h20, não é, apesar de tudo, uma situação normal. Ou seja, muito embora a nossa tarefa relativamente àqueles que nos procuram primeiro seja uma tarefa para a qual nunca daremos resposta e, de facto, não conseguimos, muitas das vezes, satisfazer esse fluxo imenso de pergunta, uma das coisas a que se assistiu muito curiosa, e acho que se prende com aquilo que disse, é que, de facto, as pessoas ou porque estão em casa, ou porque estão já um pouco desorientadas, ou mais do que o habitual, encontram ali uma escapatória para fazer sair toda... Então, dizer-nos, mas como é que é? Já passaram 10 minutos e ainda não nos responderam. Ou então, um outro fenómeno engraçado também, que é contarem-nos a sua vida pessoal. Ou seja, eles vêm-nos pedir uma certidão de qualquer coisa, mas, entretanto, contam-nos que o Covid os afetou disto, ou daquilo, ou daquele outro, e que, por conseguinte, esse tipo de proximidade, se quisermos, não é, penso eu, embora eu não seja um especialista, não é senão uma escapatória desse cenário um bocado sombrio que nos afeta a todos. Bom, feito esta introdução, e se me permite,
E eu gostava de me deter sobre dois aspectos que me parece que são importantes. O primeiro tem a ver com a circunstância do Covid tocar a toda a gente. E eu já tinha tido essa pequena conversa consigo, porque parece-me que é errado nós imaginarmos que a comunidade portuguesa sofreu mais ou menos do que outras comunidades ou do que outras pessoas. E muito em particular em França. É evidente que todos sofremos basicamente por igual, porque todos temos planos familiares, planos profissionais e, portanto, todos acabamos por ser afetados por toda esta situação, mas mais ou menos por igual. Os nossos serviços sociais no consulado em Paris não foram mais solicitados do que tinham sido solicitados até aqui. As situações que nos aparecem podem estar mais agudizadas. Referiu, por exemplo, que os casos, enfim, limite, tinham tendência a agravar-se. Ora, de facto, nós tivemos lá alguns casos, ultimamente, de pessoas que estavam bastante desequilibradas. Elas já eram nossas conhecidas, portanto, elas já estavam desequilibradas antes. Elas não ficaram desequilibradas por causa da pandemia. Mas é evidente que, porventura, a pandemia trouxe o tal agravamento de que falava há pouco. Mas, como digo, não houve realmente, de forma direta, uma modificação substancial naquilo que os nossos serviços sociais foram chamados a fazer. Talvez porque as pessoas não se socorrem do consulado, como é lógico, para, enfim, na medida do que o Covid lhes provoca. Portanto, as pessoas não vêm ao consulado, o consulado, tirando esses tais mails que recebemos, muito carinhosos, mas, de facto, o consulado não é o escape, felizmente. Já temos muitas outras coisas com que nos preocuparmos, não é o escape dos problemas psicológicos ou, como lhes quisermos chamar, decorrentes diretamente do Covid. O outro aspecto é que a França, felizmente, tem um sistema de apoios extremamente poderoso. E, portanto, também desse ponto de vista, o que eu gostava de deixar dito é que nós não nos deixamos de preocupar com a comunidade portuguesa, mas temos de ter presente que estamos num país suficientemente organizado e suficientemente preparado para dar a resposta, tão preparado ou mais do que em Portugal. E nessa medida eu não quis criar alarmismos, nem quis contribuir para alarmismos adicionais e muito menos vitimizar a comunidade portuguesa, dando-lhe um destaque que não só não corresponde à realidade, como não seria benéfico para a apreciação que se faz dessa comunidade. E, portanto, a comunidade portuguesa, tal como todas as outras pessoas, padece desse quadro de fundo que não é de maneira nenhuma vantajoso e, pelo contrário, que traz imensas dificuldades. E, portanto, isto era um bocadinho a mensagem que eu gostava de passar. Plano individual, inicialmente, como eu referi, mas também nesta perspectiva mais coletiva e de uma dificuldade específica. É evidente que os portugueses estão desempregados, os que estão, como estão os franceses, como estão todas as pessoas em França que têm o infortúnio, por exemplo, de trabalhar em áreas mais afetadas pela pandemia. Se estão a trabalhar na restauração, se estão nas companhias aéreas, sofrem mais diretamente dessas consequências. Mas, como digo, os sistemas de proteção deixam-nos algum conforto, ou seja, é de admitir que essas pessoas não estão completamente ao abandono longe disso. Se eu posso, e para terminar, eu não queria alongar-me demais, há, no entanto, uma especificidade, tem a ver com a distância. Todos nós a sentimos, nós próprios também a sentimos, e obviamente que a distância dos seus familiares, que estão em Portugal, a falta de regularidade ou interrupção da regularidade da visita a Portugal, nós também a sentimos. Eu começo por a sentir, como digo, no corpo dos funcionários, que já não aguentam de não ir a Portugal, ou então que vão a Portugal e não podem ver aquela pessoa que está no lar e que afinal não conseguiram visitar, etc. E isso é uma especificidade de todas as pessoas que estão longe. Vale para a comunidade portuguesa, como valerá para todas as comunidades que estão fora, já estão desenraizadas de certa maneira, e obviamente que se corta esse vínculo, ou se prejudica muito esse vínculo, essa ligação com o país, obviamente que aí há um sofrimento específico adicional. Mas, tirando isso, e para dar uma nota positiva, eu acho que os portugueses não sofreram nem mais, nem menos que os outros, com a pandemia, e tenho a esperança, como todos nós temos, enfim, que esta situação acabe por se ultrapassar e que, felizmente, os estragos não sejam tão grandes como às vezes podíamos recear. Eu estou de acordo e ouvindo o que o Consul transmitiu, há um fator comum a tudo. São duas âncoras. Uma é comunicação
que é aquilo que nos permite funcionar todos em conjunto, e a cola que nos faz funcionar uns com os outros, que são os afetos. A comunicação e os afetos são os dois pilares que descrevem quase tudo que partilhou, tudo que nós falamos hoje, tudo que representa a comunidade portuguesa, tudo que representam as comunidades, tudo que representa funcionarmos numa sociedade, é claramente conseguimos ter uma comunicação mais eficaz e sentir os timings dos afetos e das necessidades uns dos outros. E quando recebe esses e-mails em que sente a necessidade de partilharem o sofrimento por causa da Covid, não é? Tudo isto é uma necessidade das pessoas quererem um espaço para conseguirem que alguém as entenda, ou um espaço social, um espaço familiar, um espaço comunitário, porque é isso que depois faz com que justifique aquela energia que leva as pessoas a formarem associações, a organizarem eventos, tudo precisamente para que nós possamos comunicar melhor uns com os outros e consigamos facilitar os afetos e os vínculos para funcionarmos em conjunto. Porque, ao fim e ao cabo, é isto que nos define a nossa natureza. É a nossa capacidade de cuidarmos uns dos outros, de manifestar o afeto quando vale a pena e ouvirmos, essencialmente, os outros. Não é por acaso que temos 2 orelhas e uma boca. É para ouvir mais do que falamos. Não tenho muito mais a acrescentar. Um aspecto que me pareceu muito curioso é que talvez o elemento mais decisivo tenha sido a incerteza. A incerteza talvez seja o aspecto que mais fragiliza as pessoas. É muito curioso, porque as pessoas não se dirigem a nós com o problema do que o Covid provoca. Bom, isto tem casos flagrantes, o indivíduo foi internado, está preocupado, o que é que lhe vai acontecer? Mas tirando esses casos mais limite, mais extremos, o que parece preocupar fundamentalmente as pessoas é a incerteza. Será que eu posso fazer isto? O grande número dos mails que recebemos são as pessoas a perguntar-nos: será que eu posso daqui a 15 dias fazer isto? Será que eu posso daqui a um mês fazer isso? E isso é que verdadeiramente as desorienta. Não só elas ficaram privadas de fazer aquilo que podiam fazer, mas sobretudo não sabem quando é que vão poder fazer o que faziam. Este é mais outro aspecto com certeza, e cria essa ansiedade, que aliás também se manifesta, obviamente, na abordagem nos serviços, porque, como calculam, os serviços já estão superlotados, a situação já não é muito fácil de gerir em tempos normais. Obviamente, se as pessoas estão todas nervosas, ansiosas, aborrecidas, mais facilmente, enfim, tem um impacto menos positivo com quem está a atender, etc. E, portanto, esse aspecto também se sente, e lá está, tem que se gerir a cada dia. Por exemplo, não se pode pedir aos funcionários aquilo que nós sabemos que não seríamos capazes de dar. Porque é evidente, imaginem o que é atender 20 pessoas de seguida, num estado de uma grande ansiedade de base, e, portanto, nós não podemos dizer que as pessoas estão no melhor do seu desempenho. Pelo contrário, as pessoas estão extremamente limitadas e condicionadas, e, por conseguinte, há que ser tolerante. E essa tolerância é a mesma que nós vamos procurar encontrar no utente. Já me aconteceu ter de abordar pessoas e, veja, se eu tenho uma dose de razão, mas no fundo veja as condições em que nós aqui estamos a operar. E eu julgo que é esta dinâmica a que se refere também e que é fundamental e é aquela para a qual eu também tento contribuir, embora com alguma distância, mas também tento contribuir. Esse exemplo é um excelente exemplo daquela visão de sabermos articular a nossa consciência. Quando alguém me pede algo que eu não posso dar, se eu facilito a ilusão de que posso, eu vou aumentar uma zona do poder do outro, que ele não tem, porque sou eu que ele está a depositar a expectativa, de um território que eu não posso dar, porque não tenho poder para isso, ele aumenta a expectativa, eu não vou dar, ele vai ficar frustrado, vai piorar a comunicação porque interpreta mal, eu vou me sentir culpado porque vou sentir que deveria ter dado uma coisa que eu nunca tive poder de resolver, e começamos depois a ter mal entendidos. Mais uma vez, comunicação. Por isso a transparência e nós comunicarmos aquilo que de facto está ao nosso alcance é o que nos permite geralmente conseguir mais eficácia nos relacionamentos e na gestão quer das relações particulares, quer nas relações institucionais. Quanto mais cada um
for até ao limite do que pode ser feito dentro daquilo que é o poder de cada um, e o outro souber disso, porque comunicamos as necessidades e recebemos a resposta de forma verdadeira, nós geralmente conseguimos, de facto, facilitar um melhor entendimento para, se calhar, tentamos na próxima vez, quando tiver novos recursos. Muito obrigada, Sr. Dr. Ivandro, e obrigada, Sr. Cônsul-Geral. Vamos agora passar a um pequeno intervalo para encher a barriguinha. No primeiro andar vamos poder comer algo e vamos voltar a retomar às 2 em ponto. Portanto, quem quiser ir almoçar fora está à vontade, mas vamos retomar às 2 horas, senão não vamos conseguir acabar o nosso programa todo de hoje. Sim, nós temos, infelizmente, por causa das condições da pandemia, não é possível fazermos um almoço como nós queríamos, mas, portanto, há uma pequena restauração aqui possível. Se alguém quiser sair, por favor, como disse a Magali, às 14 horas aqui. Muito obrigado, Ivandro Soares Monteiro. Muito obrigado, Sr. Cônsul-Geral. Muito obrigado e até às 14 horas.